Olá, como você está? Como está aí? Aqui está tão friozinho que eu já me agasalhei, coloquei duas blusas, de moletom, meia e ainda precisei dessa mantinha aqui. Aqui está bem friozinho, mas vamos orar ao Senhor que o nosso coração, pelo menos, seja bem aquecido pela palavra de Deus, pela resposta de Deus. Amém? Vamos orar para entrar na presença do Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, Pai, pela tua presença. Agradecemos, Jesus, porque o Senhor tem provocado em nós a fome e a sede da tua palavra. Obrigada, Jesus, pelo nosso encontro diário. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos trazido a meditar na palavra, a praticar a palavra, a aprender da palavra. Amém? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Eu meditando na palavra esses dias, até ontem uma irmã que me acompanha falou: Fábio, eu tô com saudade de aprender com você. Mas o Espírito Santo tem me dado discernimento, porque tem palavras e meditações que são sementes quando eu venho aqui e compartilho com vocês. E outras palavras são alimento para mim, para minha alma, para o meu aprendizado, para minha busca. Então não é tudo e nem é em todo tempo que eu posso vir aqui compartilhar alguma coisa com você. Porque eu não quero vir e fazer nada que não seja do Senhor. Mas o Espírito Santo tem me impelido a meditar e a dividir com você sobre o que tem vindo para nos abater, nos afastar da presença dEle. E a minha oração hoje, e eu compartilho com você e penso que também seja uma necessidade de intercessão para a sua vida. De ministrar sobre você, que você seja firme e constante, que você não seja vacilante, que você esteja sempre na presença do Senhor, que é vital para a sua vida, nós já falamos sobre isso, que o relacionamento com o Senhor é vital para a nossa vida. E o que eu meditei sobre essa palavra é que quando nós estamos buscando o Senhor, quando nós estamos tentando, trilhar o caminho do Senhor, porque nós somos falhos, não somos santos, mas a palavra de Deus fala para sermos santos como o Senhor é santo. E quando falamos que somos cristãos, o que nós estamos dizendo? Somos imitadores de Jesus. Somos parecidos com Jesus. E essa declaração é verdadeira? Quando eu me chamo de cristão e falo cristão, sou realmente parecida com Jesus? Porque não sou eu que tenho que falar sobre mim. São as pessoas que convivem comigo que têm que falar sobre mim, não é? Tem que testemunhar de mim. Mas assim, hoje eu não estou pronta. Se você olhar para mim, você ainda não vê Jesus, não vê todas as características de Jesus e não vai ver. Mas o que precisa ser falado sobre mim é que eu estou tentando, eu estou me separando, estou procurando, buscando, lendo, aprendendo, orando, me consagrando para buscar a santificação. Que a palavra de Deus fala, né? Sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, se eu amo Jesus, se eu creio no sacrifício dele, se eu acredito no sacrifício dele, eu também tenho que obedecer a ele. Ele fala que aquele que quem quer vir após ele, que negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e o siga. Então eu tenho negado, buscado a negar aquela fábula que não se parecia com Jesus. E eu, conversando com as pessoas, eu vejo que muitas pararam nesse caminho. Ao invés de avançar, ao invés de ser constante, elas foram atacadas, tiveram alguma decepção e pararam no meio do caminho. Já ouviu aquela expressão de que ninguém joga pedra numa árvore sem fruto? Então isso deveria ser para você um estímulo. Você está sendo atacado. Você não está no caminho errado. Como que você está sendo atacado se você estivesse no caminho errado? As pessoas estão
Porque existe, né, o apontamento para a exortação, para você a correção, ou existe aquele que é só para te abater, para te tirar do caminho do propósito. Aí você saindo do caminho, abandonando a fé, abandonando Jesus, se afastando de Jesus, você perde o seu propósito para o qual você foi criado. Para amar a Deus, servir a Deus, agradar a Deus. Replicar o que Jesus fez, que a palavra de Deus diz que coisas maiores que o Senhor nós faríamos. Em nome de Jesus, faríamos coisas que Ele fez, iguais às que Ele fez e maiores do que a que Ele fez. Aí quando você está buscando, as pessoas te atacam de... Eu já fui chamada de Bíblia. Tem pessoas que me rejeitam porque eu estou buscando a presença de Jesus. Tem pessoas que te acusam porque você está tentando se parecer com Jesus. Porque quando você está buscando o Senhor, quando você está aprendendo de Jesus, quando você quer se parecer com Jesus, você vai deixar o velho homem, não é? Quando a gente se batiza, confessa o Senhor como Senhor e nosso Salvador, as coisas velhas passam, tudo se faz novo. Como que eu vou ser uma nova criatura se eu continuar praticando as coisas que a velha criatura fazia? Então eu tenho que ser diferente mesmo, eu tenho que me separar mesmo, ser transformada mesmo. Porque se fosse para eu ficar igual, eu ficava sozinha, não precisava de Jesus. Jesus veio para me transformar, para te transformar. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Vai deixar os velhos hábitos. Vai confessar, reconhecer, confessar e deixar os seus pecados. Porque hoje nós não somos santos, mas nós somos pessoas em santificação que têm que deixar os pecados. Reconhecer os pecados e deixar. E o novo, muitas vezes, né, ele incomoda. Porque tem pessoas que não têm coragem de fazer o que você faz, não têm coragem de fazer as renúncias que você faz e ainda te ataca. A gente vê muito isso também aqui na situação de imigrantes, né? A maior rejeição que a gente recebe é essa, pessoas que não tiveram coragem de ser imigrantes. Porque aqui em Portugal, a maioria de nós somos imigrantes. Mas lá na Suíça também tem português. Na França tem português. Aqueles que tiveram coragem de fazer o que nós fazemos, né? E é isso, o novo, quando você tem coragem de fazer alguma coisa, quando você se propõe, se dispõe, se posiciona, você recebe uma rejeição. E pensando sobre isso, meditando sobre isso, veio à minha mente essa semana. Que uma vez ministrando para os jovens, aí o Senhor falou que aquilo que ia ser usado, tentar, né, tirar eles da presença de Deus, desviar eles de Deus, não estavam lá no mundo. Porque para uma jovem que está na presença de Deus, buscando Deus, que conhece a palavra de Deus, que sabe que não tem comunhão entre a luz e as trevas, ela sabe que não está lá fora um homem para ela, né? Ela sabe o que é o jugo desigual. Então, o que o Espírito Santo falou ali para aqueles jovens é que ia sentar ali no meio deles, na mocidade, quem o diabo ia enviar para afastar eles de Deus. E infelizmente aconteceu. Infelizmente, pelo menos duas, três situações consigo trazer à memória agora. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, né? Deus não... Você tá ali? Era um propósito dos jovens, de todos os dias, durante 1 hora, ir à igreja e orar. Foram colocados alguns propósitos, e cada um também tinha os seus propósitos individuais. Então a gente estava em oração, estava em busca. Deus falou, vigia, porque vai ser aí no meio de vocês que vai ser colocado alguém para ser usado para te desviar, para te afastar de Deus. Não está lá fora, nada lá fora atraía eles, nenhuma pessoa lá fora atraía eles. Eles estavam em busca, se consagrando, se separando. Então o diabo não ia usar ninguém lá de fora, porque aos olhos deles, lá de fora já estava excluído. Estava fora da presença de Deus, já estava excluído, já não era alguém para ele. E eu li aqui em Mateus 14 a parábola do joio e do trigo. Mateus 14, do 24 ao 30.
propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, pareceu bem ao joio. Apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu o teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: Um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, muitas vezes, vai ter no nosso meio pessoas que não estão no mesmo propósito, não estão no mesmo pensamento, que estão ali especificamente para nos tirar da presença de Deus, para nos contaminar. E na semana passada, a ministração foi sobre há tempo de afastar-se, né? Há tempo de afastar-se e tempo de abraçar, que fala em Eclesiastes. Então, se o Espírito Santo está te trazendo agora já à memória situações, pessoas que você sabe que não é para você, que não, apesar de estar perto de você, apesar de estar na igreja, apesar de estar congregando com você, apesar de estar na sua família, apesar de estar no seu convívio, não estão no mesmo propósito, não estão na mesma estação. Tenha coragem. Seja firme, constante, não vacilante. Porque para você avançar, tem coisas que você vai ter que deixar, tem pessoas que você vai ter que deixar, tem pessoas pelas quais você vai ter que passar e não ouvir. Não é para você. Aí a gente vê, né? Eu me lembro também de pessoas que estavam lá no ministério, servindo, adorando, a casa toda adorando ao Senhor. Um ataque com o ministério da pessoa fez ela se esfriar. Hoje a casa é dividida. E é muito difícil, querido. Eu acompanho essas pessoas, eu vejo que não há o que fale, que faça. Elas conhecem a verdade, conhecem Jesus. Foram apresentadas ao Senhor, tiveram um relacionamento com o Senhor. Falam que conhecem Jesus, né? Porque assim, longe da situação, parece que, e não julgando, né? Sem ter que julgar. Mas eu faço uma pergunta. Se tiveram um encontro real com o Senhor, se conhecesse Jesus, estivesse fincado em Jesus, se ele estivesse em Jesus e a palavra de Jesus estivesse nele, estaria longe por causa de um ataque no ministério? Esse ataque, essa acusação, essa afronta, essa situação é maior do que o que Jesus fez, o sacrifício de Jesus, o poder de Jesus. Foi dado todo o poder ao Jesus. Foi dado todo o poder ao Jesus. A doença tem força, a doença nos abate, a briga, a discórdia, o adultério. Eu não sei qual situação pode ter passado por você, a fofoca, a acusação, a inveja. Tudo tem força, o diabo tem força. Mas todo o poder foi dado a Jesus. O que Jesus fez é maior. Precisamos conhecer Jesus, estar em Jesus, amar Jesus, ainda que sem um casamento perfeito, ainda que sem um sonho realizado. A graça de Jesus tem que nos bastar. Tem que ser assim. Então, não se deixa abater por acusação. Não se deixa abater quando as pessoas te acusarem, porque acontece. Você está em pecado, você está frio na fé, eles te apontam. Em pecado você já está distante de Deus, porque o pecado separa a gente de Deus. Aí você está em santificação, está em separação, está em busca, consagração, adorando, buscando a Deus, já está com também. Ah, lá vem o Bíblia.
Lá vem a quarta pessoa da Trindade. Lá vem o Aparecido. Queridos, a palavra de Deus diz que seríamos perseguidos também por amar a Deus, também por buscar a Deus. Está escrito. Sabe por que você se surpreende com as coisas? Porque você não lê a palavra, você não conhece. Está escrito. E não tem o que seja falado. Tem que vir de você. Você tem que decidir no seu coração. Como Daniel, lá na Babilônia, decidiu no coração dele não se contaminar. Você tem que decidir no seu coração não se contaminar pelo que você vê, pelo que você ouve. Ah, porque um irmão está dando mau testemunho, eu vou me afastar de Jesus, vou deixar a igreja. Ah, é porque um irmão não fala comigo. Fala com a pessoa do meu lado, não fala comigo. Ai, Jesus, para que você está indo na igreja? Para conversar? Para alguém falar com você? Para alguém te adular, lamber suas feridas? Ou você está indo lá para adorar a Deus, buscar a Deus, prestar o seu culto a Deus, agradecer a Deus, levar sua adoração para Jesus, para buscar a presença de Jesus? Porque se é para buscar pessoas, você pode ir, ó, vai ali na rua, vai no mercado, vai na padaria, vai para a escola. Se é por causa de pessoas, você não pode ir para a igreja por causa de pessoas. E você não pode deixar a igreja por causa de pessoas. Tem que ser por causa do Senhor, tem que ser por causa de Jesus. Eu já deixei a igreja até por causa de calor. No Brasil, horário de verão, obesa, não aguentava me arrumar às 5 horas da tarde. Pouco. Escrava de progressiva, escrava de secar cabelo, escrava de secador. Aí eu não consegui me arrumar pro culto. Tudo era desculpa, qualquer coisa era desculpa. O frio é desculpa, a chuva é desculpa, o calor é desculpa. A pessoa é desculpa. O irmão que não me ama, que não... Filho, vai lá e ama. Jesus mandou você olhar para ele, buscar ele, conhecer ele, imitar ele. Você é cristão. Quem você tem que conhecer e parecer é com Jesus, não é com o irmão. Jesus não mandou você ir lugar nenhum por causa de irmãos. Sabe? Não importa se estão te acusando porque você está buscando a presença. Que bom que estão vendo que você está buscando a presença. Que bom que está sendo notado que você está diferente, porque você está parecido com Jesus. Mas é o alvo. Ai, Jesus, me tornar parecido com Jesus é o alvo. Buscar Jesus, conhecer Jesus é o alvo. Isso não pode ser uma acusação, tem que ser um elogio. Ai, uma brincadeira que a gente fez em casa uma vez, em família. Aí não tem aquela brincadeira assim. Você coloca um nome, aí a pessoa fala, né? Tem um nome. Aí a pessoa falou assim, quando eu olho para você eu lembro de Deus. Era Deus a palavra. Ela não sabe explicar Deus, não tinha comunhão com Deus, não sabia definir Deus. Quando eu olho para você, eu penso nessa pessoa. Você me reflete essa pessoa. Isso é um elogio, não pode ser uma acusação. Aí se alguém te chama de Bíblia, é um elogio. Se alguém te chama de acusa, né, de quarta pessoa da Trindade. Porque a quarta pessoa da Trindade não existe. Então não está te acusando de nada. Né? Se alguém está te acusando de ser santarrão, de estar buscando a santidade, você só não pode falar uma coisa e fazer outra. Mas se a pessoa está falando assim, ela está diferente, ela está estranha, não se mistura, acha que ela é melhor que eu. Não. Santificação é separação. Você vai ter que se separar daquele lugar que não tem santificação lá. Você vai ter que se separar. É isso. Tenha coragem. Seja forte e corajosa. Agora, o que é que te importa? Agradar a homens ou agradar a Deus? Quando você deixou o seu ministério por causa de uma acusação, o joio
aquele que foi usado lá dentro para te acusar, alcançou o propósito dele. Ele te tirou da presença de Deus. E você? Como que você está agora? Como que está a sua casa? Jesus ainda reina na tua casa? Jesus é o rei da tua casa? E ainda tem a acusação, né? Eu já ouvi também outras acusações. Que a culpa é sua. Que a mulher sábia santifica a sua casa. Aí, quando eu era casada, a culpa era minha, porque o meu ex-marido não queria Deus. Não é. Por muito tempo o diabo roubou minha alegria. Porque estávamos eu e minha filha lá na presença de Deus, e minha filha adorando a Deus, amando a Deus no primeiro amor, se batizou, servindo. O diabo roubou minha alegria. Em vez de eu estar contente, feliz, que a minha filha amava Jesus. Olha, cumpriu o propósito da minha vida. A minha filha não é minha, é do Senhor. Deus me dá ela para cuidar dela aqui. Aí eu consigo levar ela para a presença de Deus. Eu podia ter criado a minha filha em tantos outros lugares. Eu consigo cumprir a missão de ensinar ela no caminho certo. Aí, por causa de quem já é um adulto, que conhecia a palavra, não quis Deus, a culpa é minha, e o diabo roubou minha alegria. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: Fábio, olha para aquela irmã, olha para outra. Aí foi me apontando cada irmã lá na igreja. Cadê os filhos dela? Aí Deus foi me mostrando os filhos de cada uma delas. Assim que a minha alegria foi devolvida. Ao invés de lamentar por quem não estava ali e aceitar a culpa de que as pessoas falavam que se eu era cristã, se eu era de Deus, se eu amava Deus, meu marido tinha que amar Deus. Ele era adulto. E se ele não quer Deus, ele tem duas pessoas ali que representam Jesus dentro de casa. Conhece a palavra. Se ele não quer Deus, a culpa não é minha. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes se trata de você não deixar Deus. Não se trata de você ganhar outra pessoa para Deus. Se trata de você, apesar de estar com ela, conviver com ela, amar aquela pessoa, que já entrou naquele jogo desigual ali, já começou errado e quer que dê certo no final. Ai, Jesus. Então, a tua parte é ensinar os seus filhos, viver o que você crê, o que você prega, não ser vacilante, não falar uma coisa lá fora e ser outra aqui. Ser verdadeiro. Ensinou seu filho. Ele é criança, ele é jovem, ele é adulto. Depois de adulto, ele escolheu outro caminho. A culpa não é sua. Você ensinou. Você está firme e constante. Agora o que você vai fazer? Interceder por ele, clamar por ele. Não desistir dele. Mas a culpa não é sua. Aí você vai deixar Jesus por quê? Porque meu filho não quer. Porque meu marido não quer. Não, você que tem que querer. Isso aí é só desculpa. Porque você também não quer. Se você deixou Jesus, você também não quer. Então, o que a gente precisa? Ter o alvo. O alvo é Jesus, olhar para Jesus, conhecer Jesus, saber tudo que Jesus fez por você, saber quão importante para Jesus você é. E não importa que você não seja importante para outra pessoa, para o resto do mundo. Você não vai se isolar e não vai deixar as outras pessoas, porque Jesus mandou a gente amar o irmão, suportar o irmão, carregar uns a carga do outro. Mas ele só não pode ser aquele que vai fazer você se afastar de Deus. Entendeu o que eu tô falando? Não é para você ser o melhor de todos, se isolar. Ninguém quer. Não, mas você tem que mostrar para todo mundo que Jesus é mais importante. E ficar no alvo. Olhar para o alvo que é Jesus. E passar por tudo. Porque no final é isso que vai contar. No final da carreira, combater o bom combate. É isso. É chegar lá na presença de Jesus. É ser conhecido por Jesus, praticando todas as obras que Ele mandou você praticar. Sendo quem Ele mandou você ser. Cumprindo tudo que você tem que cumprir.
Você vai negar o que Jesus te mandou negar e vai pegar para você o que Jesus mandou pegar para você. Vou ser intercessora, vou buscar, não vou desistir da minha família. Mas não adianta eu querer minha família, mas largar Jesus. Porque antes de você não desistir da sua família, você não pode desistir de Jesus. Aí tem pessoas que desistem da própria vida. Tem pessoas que desistem do Senhor. É muita coisa para fazer. Mas você não vai conseguir fazer nada sozinho. Sede firmes e constantes. E volta àquele primeiro amor. Volta ao início das boas obras. Volta para aquilo que te dava força. Traga à sua memória e tudo que te dá esperança. Você conhece o Jesus que faz. Você sabe de onde Jesus te tirou. Se Jesus te tirou uma vez, Ele pode te tirar de novo. E não pense que onde você está agora é pior do que o lugar que Jesus te tirou a primeira vez. Não. Não é impossível para Deus. Tem situações diferentes. Mas não é impossível para Deus. Do mesmo jeito que o Senhor te alcançou uma vez, Ele te alcança de novo. Mas Ele está à porta e bate. E Ele precisa que você abra o teu coração para Ele. Porque se você tiver um encontro verdadeiro com Deus, se você colocar Jesus no centro da sua vida, falar, Senhor, não tem nada mais importante que o Senhor, você vai encontrar contentamento em tudo, em toda situação. Amém? Se essa palavra faz sentido para você, se você se encontra nesse lugar de ter desistido por qualquer coisa que seja, por uma pessoa, por uma decepção, por causa da igreja, por causa do mundo, por causa de um alvo que você tinha, mas foi você que deu tempo para Deus. Não foi Deus que deu tempo para você. Jesus não deixou de cumprir o tempo com você. Você que determinou o tempo para Deus. Então, volte para a presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Vai para a tua palavra, vai para a palavra, vai para o teu quarto e ore. Traz a sua memória aí por quem você precisa orar. Se você não está nesse lugar, se você está se santificando, se consagrando, se você está cheio do Espírito Santo, se essa palavra não te encontrou num lugar de desistência, que você já está nesse lugar de santificação. As pessoas estão te falando que você está se separando, está se achando melhor. Ora, Senhor. Faz elas te enxergarem, Pai, como eu te enxergo. Faz elas crerem como eu creio. Que elas possam ver quanto o Senhor é tudo para mim. Que o Senhor seja tudo para a vida dessas pessoas também, Jesus. Que elas também estejam nesse lugar. Pai, a minha família, os meus filhos que não te querem. Se revela a eles, Pai, como o Senhor se revelou a mim. A gente não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que o pai da minha filha, hoje meu ex-marido. Aí a minha oração é, Senhor, não sou eu que convenço. É o Senhor que convence, Pai, do jeito que o Senhor se revelou a mim, se revela a ele, se revela aos meus familiares, Pai, que ainda não te conhecem, se revela àqueles que ainda não estão na tua presença. Se torne para eles tão importante, Pai, quando o Senhor é importante para mim, Jesus. Faz essa oração de intercessão. Porque ou você está num lugar, se essa palavra chegou para você, ou você está num lugar de que você se afastou de Jesus por decepção com alguém, está fria na fé, ou você está num lugar daquele que está se separando, se consagrando. E o Senhor fala, se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Se você me ama, paciente minhas ovelhas. O Senhor falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Fazei conhecido o ministério do Senhor. Aos seus discípulos ele vai pregar o arrependimento, fazer discípulos e batizá-los. Então essa palavra é para você. Você pode ser um intercessor agora. E se lembrar aí agora. Ou se você é aquele que foi usado para tirar alguém da presença de Deus, para acusar. Não se coloque nesse lugar, não seja um vaso de desonra.
se arrependa do pecado. O Senhor te chamou para amá-lo e para amar as pessoas. Uma pessoa do seu lado que está buscando a presença de Deus tem que te fazer ficar feliz. Ai, gente, eu não consigo entender pessoa. Porque, sabe o que parece? Parece que a igreja tá pronta para receber as pessoas doentes, receber as pessoas com problemas e em pecado. Mas depois ela não sabe o que faz com essas pessoas. Parece que só sabe cuidar de doente. Eu já estive doente, já estive em pecado, já estive longe de Deus, já estive no momento de pedir a morte, já estive no momento de desistir. Deus me buscou, me salvou, Deus me agarrou, me amarrou com as cordas de amor dele. Aí agora, o que eu venho fazer? Ser um canal de salvação, de cura, de libertação. Eu não preciso voltar para o buraco. Não preciso voltar para o fundo do poço de novo. Eu posso estar no corpo de Cristo agora como um instrumento de cura, de salvação. Mas tem gente que se ofende com isso. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Às vezes, quando você está buscando a presença de Deus, aquela pessoa que não tem coragem, ela se ofende com a sua busca. É o que eu falei do imigrante. Em que nós ofendemos tanto muitas pessoas aqui? Ele não tem coragem. Aí está aqui em Portugal, ganhando o menor salário da Europa, e se ofende com você que deixou sua família lá no Brasil, se ofende. Às vezes você se ofende, te olha assim, você, não era pra você ser uma favelada lá na sua terra, porque eles acham que tudo é favela, julga. Eles acham que a gente tinha que ter ficado lá favelado, né? A gente nem veio da favela, nem éramos nessa situação de favelado, mas a pessoa quer nos jogar naquele lugar. É a mesma, eu consigo fazer essa comparação também na fé. Enquanto você é aquela pessoa caída, batida, sofrida, aí tem gente para te amparar, te consolar. Mas se você já está num lugar de saber em quem você, seu Redentor vive, você sabe em quem você crê, você sabe que por sua causa Jesus vai se levantar. Aí isso ofende as pessoas, porque elas não sabem mais o que fazer com você. Porque elas não têm coragem de se deixar ser curado. Porque Jesus fala, que queres que eu te faça? Porque tem gente que não tem coragem de ser curada, porque ela vai sair daquele lugar de coitadinha, né? A gente não é melhor que ninguém, mas também você vai ser pior do que todo mundo para sempre, porque as pessoas querem que você seja pior. Não, todos somos nós, todos somos filhos de Deus, Deus não tem filho predileto. Aquele que confessou Jesus, reconheceu o Senhor, recebeu o poder de ser chamados filhos, filhos de Deus, cuidado por Deus. Jesus sofreu tanto, padeceu tanto, ele foi escarnecido, aquela morte de Jesus, sacrifício de Jesus, foi para tirar de você todo o peso, toda acusação, toda condenação eterna. A palavra de Deus diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E Deus está falando de vida abundante na terra, porque no céu não tem roubo, morte e destruição. Aí eu orava, eu falei, Senhor, eu sei que eu estou indo para o céu, mas eu não quero chegar lá no céu pela porta de trás, não quero chegar no céu como um arroz de terceiro. E eu sei que o Senhor tem melhor para mim, uma vida melhor, que começa dentro da minha alma. Eu aceitando que Jesus tem para mim vida, saúde, plenitude do Senhor, paz, alegria, contentamento, alegria da salvação. Eu estava indo para o céu, mas eu estava triste, abatida e não tinha alegria da salvação. Por causa das pessoas que não querem Jesus. Não pode, porque nós saímos do mesmo lugar, nós somos todos iguais. Se eu aceitei Jesus, se eu abri mão de mim mesmo, do meu eu, se eu fiz renúncia,
se eu me separei, eu não vou desfrutar, não vou desfrutar da vida com Jesus, eu não vou desfrutar da vida com meu Pai, do cuidado de Jesus, porque o irmão que ainda não aceitou, porque o outro que ainda não conhece esse relacionamento com Deus de plenitude, de ter paz em meio à guerra. Porque o irmão acha que, porque ela perdeu o marido, porque ela está sendo traída, enganada, ela tem que ficar batida lá em depressão em cima da cama. Só que não. Não é o outro que tem que achar. Sobre a minha vida, está escrito já o que, é que Deus acha sobre a minha vida. Por isso que a gente precisa ter a mente renovada, ter a mente de Cristo. Saber o que Cristo pensa sobre você, o que Cristo pensa sobre sua família. Se você pensar como Jesus pensa, isso é ter a mente renovada. Agora, enquanto você pensar enquanto só você pode, enquanto a sua mente sozinha alcança, enquanto as pessoas perto de você pensam, você não vai ser livre. Sede firmes e constantes. E não vacilantes. Sempre abundantes na obra. Vou ler de novo. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sempre abundantes. Vai rompendo. De fé em fé, de glória em glória. Luta contra você, luta contra as opiniões alheias, luta contra aquele que vem para te abater, luta contra. Se vem contra a palavra de Deus, luta. Resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste ao diabo, resiste a esses pensamentos, essas acusações, essa degradação. Conhece a palavra de Deus, conhece o que o Senhor falou sobre você, conhece quão amado você é. Para de mendigar amor. Jesus chamou tanto, Deus chamou tanto, que deu seu filho, único filho, para que você não pereça, mas tenha vida eterna e vida abundante na terra. Em nome de Jesus. Amém? Essa palavra fale ao teu coração. Medita na palavra, leia a palavra, medita na palavra. Eu sei que a revelação não vai vir toda agora. Eu ainda medito sobre coisas que aconteceram há mais de 10 anos, sobre palavras que Jesus já deu há mais de 10 anos. E hoje, quando a gente lê a palavra, vem a revelação, uma renovação. Vem à minha memória essas coisas que Deus fez. Deus continua fazendo. Deus continua fazendo. Deus é o mesmo. Eu ouço, né? Às vezes a gente ouve, a gente não vê mais milagre. Aí esses dias até postei. Eu vejo milagre todo dia. Gente, quando a palavra fala que nos últimos dias será tempo de apostasia, nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmas, nos últimos dias o amor se esfriará. O que é você estar na presença de Deus, estar aqui preocupado, parar um tempo, vir ministrar para você, parar a oração ao invés de orar por mim, interceder por você, interceder por pessoas que a gente nem conhece. Gente, isso é milagre. Tem tantas coisas que eu tenho que orar por mim, aí Deus vai te constrange para você orar por alguém, interceder por alguém, ministrar sobre as pessoas que estão com problemas, com doenças na mente, doença na alma. O Senhor de fazer se preocupar com as pessoas que estão esfriadas, foram esfriadas na fé, pessoas que deixaram Ele. Isso é milagre. Em tempos de apostasia, você crê. Em tempos do amor se esfriando, você se preocupar com as pessoas, você interceder pelas pessoas, clamar pelas pessoas, se preocupar com as pessoas. Isso é milagre. Deus continua fazendo milagre. Cada vez mais Deus continua fazendo milagre. E o milagre é você hoje sendo liberto em nome de Jesus. Eu declaro sobre você. No poder do nome de Jesus. Que toda prisão emocional caia por terra agora em nome de Jesus. Toda algema que te aprisiona nessa cama, nesse quarto, nesse leito, te impedindo de viver, de desfrutar da vida que o Senhor deu, do amor que Jesus tem por você. Que toda prisão emocional na alma espiritual caia por terra agora em nome de Jesus. Que você seja o que Deus te criou para ser. Que você alcance o que Deus te criou para alcançar. Que você viva o que Deus te criou para viver. Que você fale da verdade, do poder da justiça. Que
poder de Deus te alcance agora, alcance tua casa, tua família. Que você tenha alegria da salvação, que você tenha alegria em Deus, que você tenha alegria em conhecer Deus, prosseguir em conhecer Deus. No seu relacionamento com Deus, que você tenha alegria